Olá, estamos iniciando mais um Estado de Direitos aqui na TV Democracia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de abril, e hoje nós vamos tratar do tema investigação defensiva. Conosco hoje o advogado criminal Gabriel Bulhões. Ele é gestor do projeto ethosbrasil.org e autor do livro Manual Prático da Investigação Defensiva, um novo paradigma na advocacia criminal brasileira, publicado em 2019. Também conosco, Dora Cavalcante, advogada criminal, é diretora fundadora do Innocence Project Brasil, conselheira nata e ex-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Gabriel e Dora, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje no Estado de Direitos para debater o tema da investigação defensiva. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou, no ano de 2018, o provimento 188, que regulamenta o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências investigatórias para instrução em procedimentos administrativos e judiciais, compreendida a investigação defensiva como complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvida pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório ilícito para tutela de direitos de seu constituinte. Queria começar a nossa conversa pedindo para que os nossos convidados falassem sobre a importância da investigação defensiva dentro dessa ideia de um processo democrático que assegura a paridade de armas, né? Então, no campo criminal, em que o Ministério Público possui não apenas a titularidade da ação penal, mas também o poder de investigar pré-processualmente, a investigação defensiva é, sem dúvida, um instrumento muito valioso, né? Mas eu queria, então, passar a palavra primeiro para o Gabriel Bulhões, dando boa tarde, agradecendo a sua presença aqui no Estado de Direitos. Gabriel, você tem a palavra. Obrigado, Cris. Bom dia a todos e todas que nos acompanham, né, os telespectadores aqui da TV Democracia. Bom dia, doutora Dora. Né, antes de mais nada, eu vou registrar aqui minha admiração. Sou um fã incondicional, né, acompanho seu trabalho desde o IDDD e agora, enfim, sou um entusiasta também do Innocence Project, né, aqui no Brasil. Acho que é valorosíssimo e tem total a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Acho que a investigação defensiva é um pilar, né, uma força motriz aí, que é indissociável, acho que eu posso dizer, do Innocence Project, né? Vai ser muito bacana a gente ter aqui essa troca, porque realmente vai abrir os horizontes para a comunidade no geral do potencial de transformação desse novo instituto, que é a investigação defensiva. Né? Como o Cris falou aí, existe uma relação assimétrica, né, do cidadão para com o Estado. A gente vê uma disparidade enorme de armas, né? Enfim, de um arsenal, de um instrumental que está à disposição do Estado, quando se coloca na posição de investigador, de acusador, né, e da defesa, que é desempenhada ali pela advocacia, pela defensoria pública, e que tem, né, no mais das vezes aí, uma relação muito injusta e desleal, não no sentido da falta de boa-fé, né, eu não quero colocar, obviamente, isso aqui, mas no sentido de ausência das mesmas possibilidades. Né, o Estado ele já vem há algumas décadas, né, se equipando para essa nova realidade do mundo, vou dizer assim, 4.0, inclusive nos âmbitos investigativos, sancionatórios, né, a gente tem há algumas décadas aí os agentes do Estado sendo enviados para outros países para fazer mestrado, doutorado, pós-graduações no geral, né, com esses novos temas que envolvem o direito administrativo sancionador, crimes tributários, lavagem de dinheiro, novos meios de tecnologia aplicada à investigação criminal e muitas vezes, inclusive, com licenças remuneradas, né, sendo pagos aí, e, enfim, com as suas devidas razões, né, pelo contribuinte. Enquanto a advocacia, pela sua própria dinâmica, né, e aqui eu vou fazer o recorte da advocacia, que é o meu local de fala, não posso falar pela defensoria pública, apesar de a gente ter várias reflexões que envolvem, né, a defensoria, mas eu posso falar da atuação da advocacia, que no geral é sempre muito limitada,
né? Por mais, inclusive, que o cliente seja abastado, que não é uma realidade geral da clientela do sistema penal, a gente ainda assim não tem como, muitas vezes, ter acesso às mesmas ferramentas que o Ministério Público dispõe, que a Polícia Civil, Polícia Federal, o COAF, enfim, os tribunais de contas, dependendo do âmbito, né? E sem contar que a gente está lidando, muitas vezes, com um cenário muito complexo, de várias instituições que, simultaneamente, de forma superposta, pode-se dizer, investigam e sancionam, né? Um contexto, muitas vezes, está sendo investigado pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, tem um procedimento na Receita, um no Fisco Estadual, tem um procedimento no COAF, né, na Unidade de Inteligência Financeira. Então, é algo que a advocacia como é que eu posso dizer, a advocacia tradicional, que não se municia, né, de toda a tecnologia que hoje pode auxiliar, de todos os profissionais que podem servir de suporte. E aí, pessoal, aproveito aqui para dizer que eu tenho uma presença ilustre aqui que sempre participa, certo? Que é meu cachorro Otávio, o Lulu da Pomerânia, com uma personalidade bastante marcante e que, eventualmente, em algum momento vai aparecer aqui. Tá? Ele já é bem conhecido, inclusive, por onde eu falo, porque ele sempre faz questão de aparecer. Então, eu devolvo a palavra com essa breve reflexão aí, Cris. Obrigado, Gabriel. Queria ouvir a Dora agora, agradecer também a presença. Dora, muito obrigado. Você tem a palavra. Boa tarde, é uma alegria estar aqui. Cristiano, meu colega de faculdade, já há algum tempinho que a gente está nessa, né, Cris? Muito legal. É um prazer estar no Estado de Direitos, participando, e estou muito feliz de estar com você também, Gabriel. Assim, você já me ensina algumas coisas sobre a investigação defensiva, que é o nosso tema de hoje, né? Parabenizar você, é sempre bacana estudar um tema com pioneirismo, né? Enfim, trazer realmente os caminhos, uma coisa que é nova e que está cada vez mais, vamos dizer, fazendo parte da rotina das advogadas e dos advogados, mas que não está, vamos dizer, no arroz e feijão do processo penal brasileiro e da nossa forma de atuar. Então, eu vou falar bastante aqui da importância que tem tido os trabalhos de investigação para o Innocence Project Brasil. Para quem está nos assistindo e não sabe, né, é um projeto que tem esse nome em inglês, mas a gente também chama de Projeto Inocência, às vezes para facilitar, que pertence a uma rede mundial, né, um conglomerado de projetos que buscam estudar as principais causas dos erros judiciários e busca, obviamente, reverter erros e que cada caso em que você consegue demonstrar que uma pessoa inocente foi condenada e que foi condenada em definitivo, sirva de alerta para melhorias do sistema de justiça criminal, para despertar atenção sobre alguns dos problemas recorrentes do nosso sistema de justiça criminal. E aí, Gabriel, você tem toda a razão, na realidade, o projeto, ele recebe pedidos de assistência de pessoas ou de familiares de pessoas que já tiveram o seu processo acobertado pelo manto da trânsito julgado, ou seja, que estão condenadas em definitivo, cumprindo pena, e para você para você reestudar um processo, o caminho será necessariamente da reinvestigação daquele caso, né? Lembrando que aqui, acho que a investigação defensiva, ela vem afetar de forma muito mais ampla o universo da atividade da advocacia, porque eu estou dando exemplo dos casos do Innocence Project, mas uma outra novidade, né, da nossa atividade cotidiana, que são os acordos de não persecução penal, os ANPPs, que também é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Então, na realidade, começa a ser aplicado na prática já no nosso ano 1 da pandemia, né? Seguimos, infelizmente, nessa situação tão trágica, mas o ANPP, a meu ver, ele também vai propiciar um aquecimento, né? E uma maior obrigação das colegas e dos colegas de estarem atentos para o que se pode fazer em termos de
produção de acervo probatório, aí, diferentemente de numa fase final de um caso para amparar uma eventual revisão criminal, aqui nós estamos falando do D0 de uma investigação, porque como o acordo de não persecução penal, ele pode ser proposto bem naquele início, né, quase que na fase concomitante do oferecimento da própria denúncia, é fundamental que o advogado vá poder representar em favor do seu constituído, do seu cliente, da sua cliente, os elementos que mostram que aquela é uma hipótese de arquivamento do inquérito policial, do procedimento investigatório criminal, se a gente quiser ficar na linguagem do PIC, e não uma hipótese de firmar acordo de não persecução. Então, eu me sinto extremamente desafiada por essa novidade, no projeto de extensão que a gente mantém no Innocence Project, que é sediado pela Faculdade de Direito da GV, mas que é aberto a alunos de todas as faculdades. Agora, na pandemia, inclusive, recebemos os nossos primeiros alunos de fora de São Paulo, está sendo uma alegria muito grande, mas nessa perspectiva de aprendizado, Gabriel. A Nicole Trucinski, uma colega criminalista de Curitiba, que está se tornando uma referência nessa área de investigação defensiva, outro dia, muito gentilmente, fez ali um workshop no nosso grupo União das Mulheres Advogadas, né, explicando o seu trabalho, realmente, seu livro é uma referência, mas a gente tem mesmo... a meu ver, que priorizar, né, e estar sempre atento, desde o comecinho até o final, para o que a gente pode contribuir, né, e o que a gente pode adicionar a uma investigação que muitas vezes tende a trazer para o inquérito ou trazer para a instrução os elementos que subsidiam a hipótese acusatória, né? Um pouco dessa carga punitivista do nosso sistema é o que a gente chama de visão de túnel, ou seja, eu tenho um culpado, eu tenho uma hipótese acusatória e eu vou somando e vou reunindo para a investigação só aquilo que confirma essa hipótese. O trabalho da investigação defensiva é manter a mente aberta, primeiro para estar sempre testando aquela hipótese acusatória, mas também para eventualmente amplificar os rumos da investigação, né, e subsidiar outras linhas investigativas que às vezes vão chegar a resultados mais efetivos e mais condizentes com a realidade. Mas já falei demais, deixa eu fechar meu microfone aqui. Muito legal, Dora. Aliás, parabéns pelo trabalho no Innocence Project, né? Eu tenho acompanhado as matérias do Fantástico, realmente um trabalho esplêndido e muito necessário, né? E que vem trazendo frutos já, né? Essa alteração do entendimento jurisprudencial do STJ a respeito do reconhecimento fotográfico já foi um grande avanço, né? A precariedade de uma prova fotográfica que muitas vezes embasa condenações. Bom, eu queria trazer, então, para a nossa conversa alguns aspectos práticos, né? Então, por exemplo, o advogado que está realizando uma defesa de alguém acusado, por exemplo, de lesão corporal culposa num acidente de trânsito e que deseja obter as filmagens, né, do entorno dos edifícios que se localizam próximo ao local do acidente. Como é que o advogado pode fazer esse pedido de acesso às câmeras de segurança? E quem recebe, né, por exemplo, a administração do condomínio que recebe um pedido como esse de um advogado numa atividade de investigação defensiva, ele é obrigado a entregar esse material, né? Tudo isso num contexto em que nós temos uma regulação por meio de um provimento do Conselho Federal da OAB, mas nós não temos ainda a regulação legal dessa matéria, né? Então, queria ouvir novamente, primeiro o Gabriel, depois a Dora, sobre esses aspectos práticos, né? Como é que o advogado ele pode, digamos assim, fazer uso dessa prerrogativa da investigação defensiva e, ao mesmo tempo, lidar com essas circunstâncias todas que são externas, né? Na verdade, o provimento, ele obriga os advogados, né? Ele tem um sentido, digamos assim, de regulação
para a atividade do advogado, mas ele faz também obrigação para terceiros, né? Os não advogados também estão, digamos assim, atingidos pelos efeitos do provimento? Vamos lá, Gabriel. Excelente pergunta, Cris. Vou começar minha resposta lembrando que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Né? E a gente não tem nenhuma lei no nosso país que toque especificamente nesse tema, portanto, que crie novas prerrogativas, etc. Como você bem falou, o provimento 188, uma norma infralegal, né, administrativa, não vincula nenhum outro sujeito, a não ser aquela que compõe a advocacia. Né? Então, a gente não cria obrigações através do provimento para terceiros, sejam autoridades, sejam particular. Então, na esfera da relação entre particulares, né, onde nós não temos poder de cogência, nós não temos poder de polícia e não existe uma obrigação legal do nosso interlocutor nos atender, eu sempre digo que quanto mais profissional, quanto mais zeloso, quanto mais técnico e ético, inclusive ostensivamente, né, nesses aspectos, maiores as chances de você, numa interpelação qualquer que seja para solicitar acesso a um circuito interno de TV, seja para solicitar acesso a um espaço privado para fazer uma vistoria ou uma determinada coisa, para fazer uma inspeção, enfim, para um comparecimento que tem que ser necessariamente voluntário ao seu escritório, de uma testemunha que possa lhe trazer novos elementos. Isso sempre vai depender da boa vontade de quem estiver sendo ali interpelado, né? Interpelado aqui não no sentido técnico-jurídico, né? Quem estiver sendo ali indagado, solicitado. Então, a nossa chance aumenta tanto quanto mais profissionais, né? E aqui profissionais, eu digo, em alguns aspectos, como eu já citei, técnica, ética, zelo, sofisticação, enfim, até visual em determinado documento, quando você vai solicitar, né? Enfim, coisas desde organização visual de um documento que vai ser apresentado, postura na hora de tratar pessoalmente, seja com o administrador do condomínio, aí no exemplo que você estava usando, seja com o síndico, né, ou desde o primeiro momento, indo abordar, desde a portaria, a recepção, enfim, quanto mais, vou dizer assim, preciosista vocês forem, maiores as chances de serem atendidos, né, enquanto a gente não tem uma lei que nos, digamos assim, permita vislumbrar um outro cenário. Mas eu tenho que dizer também que não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula mágica e que a investigação sempre é um ponto de partida, a gente nunca sabe qual vai ser o ponto de chegada, assim, por tal razão, como a advocacia é uma atividade de meio e não uma atividade de fim, né? Você não pode antecipar eventuais resultados, você pode ter uma expectativa enorme e não chegar a canto nenhum, e você pode ter uma expectativa nula e chegar a resultados fantásticos. Então, nessa linha também teoria dos jogos, né, aplicada a esse cenário, me socorro aqui sempre do Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande parceiro, a gente vai ter que, por exemplo, dosar a possibilidade de solicitar, sugestionar a autoridade policial que conduz o inquérito ou o ministerial que conduz o PIC, se eles podem, né, e aí sempre que for preciso afastar algum sigilo, alguma garantia, etc., ou quando houver a negativa, a gente só vai conseguir por esses meios, né, seguindo esses meandros aí, para, em parceria, em cooperação com a autoridade pública, a gente ter essa determinação. E aí, existem alguns incidentes processuais, como de antecipação de produção de prova, né, mas sempre aplicando, por analogia, outros institutos de outros cenários à nossa atividade, né, a nossa nova atividade, que não é nova. Na verdade, a advocacia de alta performance sempre fez investigação defensiva. O que a gente está fazendo agora é popularizar esse instituto e todo o seu potencial para que isso não fique restrito como uma reserva de mercado, um diferencial competitivo das grandes bancas, dos grandes advogados e advogadas dos centros urbanos, né? Para que isso chegue no mais corriqueiro caso, inclusive da mais longínqua comarca, né? Então, acho que com isso eu devolvo a palavra, Cris. Valeu, Gabriel. Queria ouvir a Dora agora, especialmente sobre essa questão da necessidade de legislar sobre o tema. Cris, sobre a necessidade de legislar sobre o tema, acho que ela está lá, porque realmente a gente não tem, né, a forma de implementar. Nós estamos naquela situação de requerer, de solicitar, enquanto advogados. É o que nós podemos fazer, né? Então, eu queria trazer, acho que
a parte do futuro, a gente vai ter que trabalhar para mostrar a importância, para mostrar o prejuízo decorrente para a defesa da não realização de determinadas providências, da produção de determinadas provas, né? Mas eu vou optar aqui por fazer algumas observações práticas, simples, que qualquer colega pode implementar, inclusive porque não são medidas caras e custosas para a defesa, né? Pena que eu não estou com o número aqui, depois até te passo, Cristiano, mas há um precedente do ministro Gilmar Mendes no habeas corpus da Defensoria Pública, maravilhoso, assegurando, né, a obrigatoriedade do juízo deferir as medidas de produção de prova. E eu vou ficar... Depois a gente pode conversar de outros exemplos, mas como você trouxe o avanço na interpretação jurisprudencial da questão do reconhecimento, que acho que tem sido fundamental mesmo, estamos trabalhando num artigo para os próximos dias, para mudar a realidade do cenário brasileiro, da gente não ser dependente única e exclusivamente na prova oral, mas para passar a trazer, né, para a fase de denúncia, de sentença, de acórdão, também os elementos de prova técnica, de prova científica que estão disponíveis. Então, para ficar assim no campo das dicas, né, lá no escritório, tanto no escritório, nas causas em que a gente atua, e obviamente que também nas causas do Innocence Project, eu brinco que a gente volta ali para o contexto daquela melhor série de todas, que era a Good Wife, inclusive com mulheres num papel de protagonismo total, né? Você tinha a própria Good Wife, a chefe da Good Wife, a Diane, infelizmente, acho que eu já estou na fase mais da chefe da Good Wife, tenho que me olhar de Diane, mas todo mundo queria ser a Kalinda, Gabriel pôs até aqui no chat, né? Aquela espetacular investigadora. Existe uma alusão no provimento à figura do detetive particular, né? Mas não é ainda parte da realidade dos escritórios de advocacia, das bancas da defesa, essa figura do investigador interno que faça parte da equipe. Então, a minha dica é: seja um pouco Kalinda, visite o local dos fatos para uma compreensão melhor do que aconteceu, né? Só visitando o local dos fatos é que você vai saber efetivamente se tinha uma imagem da câmera de segurança, se tinha um comércio que ficava aberto durante a noite, quem que estava na rua naquele momento. Conversando, você amplifica, obviamente, a possibilidade, você deu muito bem o exemplo do síndico, ou do porteiro, do zelador, de querer compartilhar dados do condomínio, imagens das câmeras de segurança. Então, a presença da advogada ali para explicar a importância daquela checagem faz muita diferença. E o cuidado em não perder aquela prova, porque o precedente do ministro Gilmar que eu invocava, ele é fundamental e muito bonito do ponto de vista do direito, mas na prática, quando a ordem foi implementada, adivinhem o que foi a resposta? Agora as imagens de câmera de segurança já não estão mais disponíveis, porque a gente grava por cima, só tem essas imagens por 1 ou 2 meses. Então, acho que isso é um ponto que a imprensa tem ajudado a trabalhar, os familiares, muitas vezes, de quem é preso, em especial por crimes contra o patrimônio, mas também mesmo nos delitos de tráfico, a estar atento para fazer, em 2 momentos, primeiro uma notificação ou um pedido simples ao condomínio ou ao comércio ou a uma residência para que preserve as imagens até que o juízo analise de fato aquele requerimento protocolado nos autos. Lógico, se nós estivermos tratando de um inquérito, nós vamos fazer um requerimento primeiro à delegada ou o delegado que está conduzindo o feito, mas a gente não tem como garantir e exigir um prazo de cumprimento. Por isso, minhas 2 sugestões: visite e converse com as pessoas, tente sensibilizar para a importância daquele requerimento, e 2, peça para preservar, porque aí, finalmente, poderá vir ou uma diligência, uma missão, né, ordenada pelo titular do inquérito, ou, eventualmente, uma decisão judicial amparando aquele pleito, mas que, no mais das vezes, demora tanto que não dá conta de obter, efetivamente, essas imagens de câmeras de segurança que, muitas vezes, vão definir o destino de uma causa.
Excelente, Dora, muito obrigado. Bom, nós estamos vendo aqui que, na verdade, ainda não, a investigação defensiva ela não garante a paridade de armas, né? Porque enquanto... Diga. Cris, vou ter que te interromper porque eu recebi uma ajuda dos universitários. Olha, habeas corpus 166694 do ministro Gilmar. Esse é um precedente que assegura o direito da defesa de produzir a prova. HC 166194, é isso? 166694. Eu te interrompi o raciocínio, desculpe, Cris. Não, mas é importante porque esse precedente aqui, eu mesmo, terminando o programa, já vou dar uma olhadinha. Eu estava dizendo o seguinte, que a investigação defensiva, ela nasceu da ideia de garantir à defesa paridade de armas em relação à acusação. Mas quando nós temos um órgão acusatório, como o Ministério Público, que tem um poder requisitório, né? Enquanto que nós, advogados, temos apenas o poder de requerer, mas de, eventualmente, não ter o nosso requerimento atendido, não dá para falar ainda em paridade de armas, né? Então, nós temos que discutir sobre isso. Eu vejo também relação com o tema do projeto Anastasia, Streck Anastasia, que trata justamente da obrigatoriedade do Ministério Público apresentar evidências a favor da defesa também, né? Que é um tema dos mais importantes e que complementa essa discussão. Mas eu queria trazer agora para o nosso bate-papo as boas práticas na investigação defensiva, e especialmente o uso de tecnologia, o uso de inteligência artificial, machine learning e outras possibilidades tecnológicas, né? Que os recursos, as law techs, né, o suporte a litígio estratégico vem trazendo também. Então, como é possível combinar e o que pode ser dito em relação a boas práticas quando a gente fala de investigação defensiva, inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, etc. Começando novamente pelo Gabriel e depois passando para a Dora. Gabriel, estamos sem te ouvir, acho que você não abriu o microfone. Verdade, porque da outra vez tinha feito a abertura automática aqui, desculpa. Mais uma excelente questão, tá? E eu vou começar dizendo que o direito sempre foi muito refratário a qualquer tipo de inovação, a qualquer tipo de ressonância de novas tecnologias em seu próprio meio. Né? Eu não vou entrar aqui em questões outras, como a gente ter ainda no Poder Judiciário o único que é chamado de corte, a gente ter toda uma simbologia desde a indumentária até as terminologias que são utilizadas no linguajar na corte, né, entre aspas, mas isso talvez reflita, né, um panorama mais geral aí de realmente ser um meio conservador, meio que reacionário, e isso tudo funcionou como uma barreira, né, como uma instância de represamento de tudo que estava acontecendo à nossa volta, né, no mundo, dentro do direito. Tanto que eu acho que o direito está sendo um dos últimos campos sociais, vou chamar assim, a se modernizar, a permitir o ingresso das novas tecnologias, e hoje a gente está vivendo, na verdade, uma ascensão vertiginosa, né, da tecnologia dentro do direito, fazendo uma verdadeira inundação. E a AB2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, empresa da qual a Ethos Brasil faz parte, que é um projeto que eu coordeno, né, que funciona mais ou menos como um hub, meio que um marketplace, onde você consegue encontrar qualquer tipo de profissional, tecnologia, ou, enfim, suporte ao litígio concreto, né, que está sendo posto, isso a nível nacional. Então, a ideia do projeto é exatamente ser um meio de acesso da advocacia a esses outros recursos que não são os jurídicos, né, e que a advocacia não foi formada, não foi qualificada para lidar, né? A gente não sabe conversar muitas vezes com um engenheiro, não sabe conversar com um médico, não sabe conversar com um perito de qualquer área, com o pessoal da tecnologia que desenvolve softwares, que faz algoritmos, robôs, bots, né, que usa inteligência artificial. Então, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento nessas áreas para poder estabelecer um diálogo, né? E o profissional do direito nunca foi treinado para isso. Então, o que eu gosto de falar nessa parte da tecnologia,
no direito, no geral, e no particular na investigação defensiva, é que a gente precisa abrir os horizontes, né? A gente precisa saber o que está acontecendo, quais são as novidades, não só na B2L, por exemplo, de Lawtex e Legaltex, mas quais são as outras startups, quais são os aplicativos que estão sendo lançados no mercado, que estão tendo maior aceitação, né? Quais são os novos ramos e tendências de desenvolvimento de tecnologias, para a gente poder, quando tiver uma oportunidade de aplicar qualquer outra situação dessas, qualquer outro recurso, qualquer outra possibilidade dentro do direito, a gente tem a capacidade cognitiva de fazer o link, né? A partir da nossa criatividade, pode-se dizer, para, na prática, no time, né? Então, no tempo correto, porque isso precisa ser tempestivo, isso precisa ser, para ser efetivo, precisa ter o tempo de execução dentro da dinâmica do processo, do inquérito, do que estiver se tratando, e de acordo com o orçamento disponível, obviamente sempre respeitando todas as normas. Então, hoje, a gente tem muitas possibilidades de inovar dentro do direito, valendo ainda uma diferenciação do que é inovação e do que é nova tecnologia aplicada ao direito, porque, por exemplo, a gente fala muito hoje de visual law, de legal design, né, de coisas do tipo, e não existe nenhuma nova tecnologia envolvida nisso, é só o reaproveitamento, né, eu vou chamar assim, dos profissionais do design dentro do direito, para maximizar nossas próprias capacidades, nossas próprias potencialidades. Então, eu posso falar em inovação também quando eu tiver um jornalista que trabalha dentro do meu escritório, como parceiro, qualquer coisa do tipo, até fazendo investigação de campo. Né? Eu vou estar falando de inovação, como a Dora falou, eu tiver um bacharel, por exemplo, que não é advogado, mas que funcione como agente de campo ali, como se fosse um detetive particular, né? Como se fosse a nossa Calinda dentro do escritório. E isso pode ser feito. Isso é inovação e não envolve tecnologia. Mas também a gente tem um sem número de recursos tecnológicos hoje à disposição que podem ser aplicados. Né? E aí, para não me delongar muito, sei que meu tempo, inclusive, já está extrapolando aqui para essa resposta, eu vou sugerir que vocês procurem a fundo o que se chama inteligência de fontes abertas, né? Na sigla em inglês, Open Source Intelligence, que aí a sigla é OSINT, O-S-I-N-T, e vocês conseguem, por exemplo, com uma ferramenta apenas, que é o Framework OSINT, se vocês botarem no Google, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Vocês têm acesso ali a dezenas e dezenas de ferramentas segmentadas por áreas, né? De mineração de dados, de validação, computação forense, pesquisa em redes sociais e por aí vai. Né? Então, redes sociais, internet no geral, fontes abertas, né? Isso aí a gente está falando de tecnologia e a gente está falando ainda de um trabalho manual, um trabalho artesanal, e aí a gente passa para uma segunda etapa disso, que já é algo mais desenvolvido, né, que trabalha a partir de ferramentas com automações, com bots, portanto, algoritmos, inteligência artificial, que faz um chamado processo de mineração de dados. Né? Existem ferramentas hoje no mercado, muitas delas na B2L, a Ethos, inclusive, presta esse tipo de serviço, que investigam a partir de fontes abertas aos milhares de forma simultânea, paralela e ao mesmo tempo que se faz o processamento e o cruzamento dessas informações, né, permitindo acesso aí a cenários e a informações altamente qualificadas, com poucos cliques e num curtíssimo espaço de tempo a partir da internet, em qualquer local do mundo, e que pode ter como alvo, vou chamar assim, entre aspas, dessa investigação, qualquer sujeito, qualquer pessoa física ou jurídica do planeta Terra, certo? Então, com isso eu devolvo, Cris, a palavra. Excelente, Gabriel. Muitas informações, né? Um admirável mundo novo para nós advogados. Eu queria aproveitar a presença da Dora, que é uma advogada experimentada, experiente. Muitas vezes, em casos grandes, né, de grandes operações, o advogado se depara com relatórios que são muitas vezes produzidos por inteligência artificial, né? Aqueles organogramas de supostas organizações criminosas, envolvendo pessoas, empresas, a questão também, muitas vezes, da movimentação financeira acaba redundando em relatórios, em gráficos, etc. A acusação, ela já usa esse expediente, já usa essa tecnologia, né? E a defesa? Em que pé está a defesa nessa questão do uso da tecnologia no trabalho advocatício?
Cris, a sua pergunta reflete exatamente o primeiro ponto que eu tinha pensado em mencionar aqui, porque você trouxe o projeto Streck Anastasia, quando a gente vai reler as obrigações do Ministério Público enquanto fiscal da lei, né? Se vão apurar, vão trabalhar na busca da verdade real, que não é o trabalho do advogado de defesa, tá certo? Obviamente que nesse exercício vão ter também que fornecer os meios para que essa busca se dê no processo, porque nós não temos a paridade de armas e nós não temos a mesma estrutura, né? Quando a gente olha desde dos laudos que podem ser produzidos mais simples pelo CAEX, né, de análise de engenharia, de análise de conversas telefônicas, e quando a gente vai, por exemplo, como você falava há pouco, para um relatório que ingressa nos autos de um material coletado, 5 anos de conversas do cliente pelo WhatsApp. A gente sabe o quanto isso pode ser importante e extenso a partir de uma extração de dados de um aparelho celular. Outro dia, para dar um exemplo prático, o que a gente fez? Leu o relatório, dava uma impressão horrível do cliente, como se o cliente só na vida conversasse coisas ruins e comprometedoras. Feito o trabalho, e aí, infelizmente, Cristiano, tenho que admitir que o trabalho feito, né, de maneira hercúlea por advogados e estagiários, tendo solicitado a base integral desses dados, reexaminar todo esse material, e isso pode levar muito tempo, daí porque temos que avançar realmente nas ferramentas tecnológicas, e eu já nem vou adentrar nos comentários do Gabriel, porque são ferramentas que eu, Dora, não domino, e acho que é muito importante que mais e mais colegas se aprofundem nisso, né, e possam explicar para os demais, para familiarizar a classe dos advogados com esses meios, mas o que ficou claro nesse trabalho de formiguinha de reanálise? Que, na verdade, o trabalho juntado pela Polícia Federal, ele buscou palavras-chave, de novo, uma palavra-chave que interessava aquela hipótese acusatória e descartou tudo mais. Foi só contextualizar no tempo cada um dos trechos transcritos para o laudo que o cenário do caso mudou integralmente, e aí nós apresentamos esse material contextualizado para o membro do Ministério Público, dizendo, veja, não dá, doutor, para a gente se fiar pelo relatório dos autos, que certamente dava até para saber quais eram as palavras-chave, né? Mas que não retrata o que aconteceu, tem um problema sério ali até de autoria, de quem participava do processo decisório, enfim. Mas eu quero aproveitar essa pergunta, Cris, para falar de um nível bem res do chão, de o quanto o aparelho celular, né, o nosso aparelho, nossa tornozeleira eletrônica do dia a dia, é uma fonte riquíssima, né, para a produção de prova, de defesa. Se a gente sai de um patamar, de um caso complexo, de uma investigação, de uma dessas operações grandes da Polícia Federal, em que esses elementos vão ser usados desde muitos anos, mudaram, na verdade, o retrato, né, da Justiça Federal, sobretudo, da forma como as acusações são feitas, mas que essa mudança não se enxerga ainda nos crimes comuns e muitas vezes na Justiça Estadual. E é onde fica latente o descompasso entre o trabalho da acusação e o trabalho da defesa. Pensando no projeto Streck Anastasia, a gente vai para uma também das principais causas do erro judiciário, e aí uma causa que, de forma sintomática, é mais notada, e eu estou falando isso, gente, tem dados, tá? Existe a Base Nacional de Exonerações, que é um site disponibilizado por 2 faculdades norte-americanas, em que eles compilam, desde 89, casos de pessoas condenadas que tiveram suas condenações revertidas, né? E aí eles vão catalogando as principais causas que contribuíram para aquela condenação de um inocente. E o que se chama Brady Violation, que é o quê? Eu achei um elemento favorável à defesa, eu encontrei uma prova que poderia mudar o rumo daquele caso, mas eu não juntei aos autos, né? Nisso existe uma falta de dever ético pelo membro do Ministério Público? Como é que a defesa pode interceder, inclusive, para requerer que o Estado seja
obrigado por custear essa prova, porque aí a gente passa a falar de provas caras, né? No campo do telefone celular, eu acho que uma preocupação que vale a pena a gente lembrar aqui, é aquela preocupação de colher sempre, não só do investigado, mas também das testemunhas, das pessoas que se dispõem, né, a contribuir para o esclarecimento de um caso, com o ponto da intimidade e o ponto do consentimento para o uso daquela informação. Isso é muito delicado, a gente não precisa nem ir para a LGPD para entender quão exposta fica uma pessoa que franqueia as suas conversas de WhatsApp, o seu relatório analítico do Facebook, que são ferramentas que fazem simplesmente um mapa do passado, né? No Facebook, por exemplo, você consegue ouvir as mensagens de áudio trocadas pela pessoa muitos anos para trás. Então, para que você possa trabalhar com esse tipo de material, com esse tipo de informação, é sempre essencial que a advogada, atuando no caso, que o advogado esclareça, né, para a pessoa com honestidade, que aquele material vai ser colhido, vai ser analisado e que, vamos dizer, explique a necessidade de consentimento por partes. Olha, o senhor pode, por favor, assinar esse termo de consentimento para que a gente pesquise o seu material pessoal? Encontramos alguma coisa boa? Uma outra ordem de consentimento está de acordo com o ingresso dessa informação nos autos? Eu estou em meio a isso num processo do júri, num caso de feminicídio que nós fazemos assistência de acusação, e a melhor amiga da vítima traz, né, com ata notarial, os seus prints de celular, enfim, as mensagens trocadas com a amiga que mostravam o quanto ela já estava ameaçada numa situação de relacionamento abusivo, de muito medo, de violência física, mas que isso não quer dizer que ela está disposta a mostrar todas as outras conversas que ela teve com outras pessoas e simplesmente entregar o celular. Então, enfim, misturei um pouco os temas, mas era para dizer que são fontes muito ricas de informação, mas que a gente tem que ter o cuidado de ter transparência na explicação para aquela pessoa, né, que está sendo instada a contribuir com a investigação, e aí sempre, nem que não precisa ser necessariamente de forma cogente, às vezes é um pedido que a defesa vai fazer, mas explicar que aqueles dados, uma vez dentro dos autos, eles também poderão ser objeto de pedidos e requerimentos da outra parte. Muito bom, Dora. Eu queria dar uma passada aqui no chat do YouTube. A Inês Rieta, ela se tornou apoiadora do canal TV Democracia. Muito obrigado a você, Inês. O Joadson Pires, o Franz Hilder, a TV Escuta, o Vercelino Perini, a OSC Legal, Instituto, Lucas Seara, um grande abraço a você, Lucas. A Maria Lúcia, o Luiz Tadeu Santos, que está sempre com a gente também, a Érica, o Hélio Silveira, querido amigo Hélio Silveira, colega advogado, muito obrigado pela audiência. Bom, nós falamos muito aqui sobre esse tema da investigação defensiva, da perspectiva do advogado privado, da advogada privada, né? Mas eu queria entender como é que a investigação defensiva pode beneficiar réus hipossuficientes defendidos pela Defensoria Pública, né? Começando de novo pelo Gabriel. Microfone fechado. De novo, desculpa. A gente pode dizer que a investigação defensiva, ela aperfeiçoou o próprio, digamos assim, a própria democracia, né? Se a gente for medir o grau civilizatório e democrático de uma sociedade pela persecução penal, né, a gente vai ver aí que há uma pedra de toque, portanto, da própria democracia e do exercício da cidadania que se relaciona diretamente com esse tema, né? Em relação a isso, a gente pode dizer, portanto, que desde aquele hipossuficiente que não tem como contratar uma defesa privada e que busca a defensoria, até aquele que é hipossuficiente, mas tem condições de contratar uma defesa técnica, então ela é relativamente hipossuficiente, mas, né, nesse mesmo sentido, não possui como é que eu posso dizer assim,
um orçamento disponível para que o advogado que ele contratou vá além, né, e possa implementar alguma diligência que seja custosa dentro da investigação defensiva. Até e principalmente, né, quando há uma margem maior de atuação orçamentária, que eu me refiro a isso, né, por parte do particular que busca um defensor privado. Então, cada um desses cenários a gente tem um impacto diferente, né? Para o hipossuficiente que busca a defensoria pública, a gente vai ter aí diversos exemplos já hoje, né, de iniciativas ainda pontuais de defensores, né, muito valorosos, que estão conseguindo soltar pessoas que estão presas indevidamente, absolver quem foi condenado indevidamente. E aí aqui eu cito especificamente o Franklin Rocha, né, que é uma referência teórica no tema, a nível nacional, que é defensor público do Rio de Janeiro, e o Emerson Castelo Branco, que é defensor público no Ceará, né? Ambos desenvolvem isso na prática e vem mostrando enormes exemplos. A defensoria, enquanto instituição, por outro lado, ela precisa se atualizar com esse tema, internalizá-lo, né, para discutir qual modelo de investigação defensiva vai se implementar na defensoria. Por exemplo, se vai ter um ofício especializado que vai prestar suporte aos demais, como um centro de apoio, ou se cada ofício, cada defensor vai poder implementar, digamos assim, em mão própria, as diligências, né, e como é que isso vai se dar, qual vai ser a formação, qual vai ser o orçamento disponível, eventualmente o reaproveitamento dos oficiais, né, dos serventuários como agentes de campo, ou se isso vai precisar ter uma alteração mais profunda, né, na lei orgânica e tudo mais. Então, a defensoria precisa se inteirar disso com a máxima urgência, que eu louvo o esforço institucional da Defensoria Pública de São Paulo, né? Eu acho que eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de estar aí 2 ou 3 vezes, sempre com o professor Baldan, para falar para os defensores do júri, para os defensores criminais do Estado como um todo, no encontro estadual, e, enfim, sempre tendo excelentes feedbacks, né, dos defensores que aplicam isso na prática. Por outro lado, quando eu tenho um relativamente hipossuficiente, né, aquele sujeito que pode contratar um advogado particular, mas não tem mais nem um centavo para realizar a investigação defensiva, né, além dos honorários contratuais com o seu defensor, a gente vai ter ali que, primeiro, o advogado em si, ele está mais capacitado, né, a chegar a esses resultados com os exemplos que eu dei, com os exemplos que a Dora deu e com outros exemplos mais que têm um custo nulo, né, são gratuitas as ferramentas ou as diligências passíveis de serem implementadas ou tem baixo custo, acessível muitas vezes para o advogado, né, poder embutir isso na sua proposta de honorários, né, que sem prejudicar o todo, né, viabilizará uma melhor performance do mesmo. E aí, para finalizar essa reflexão, já caminhando para o fim aqui do meu tempo, eu queria também fazer uma reflexão que, no geral, há uma disparidade de armas enorme da defesa técnica para com o Estado investigador e o Estado acusador. Por outro lado, né, e aí você falou, por exemplo, quando há inteligência artificial, organogramas, relatórios do COAF, coisas do tipo, né, que usam essas novas tecnologias, envolvem cenários e agentes que têm alto poder aquisitivo. Então, ao passo que quando eu não tenho um orçamento disponível, eu vou ter ali uma disparidade desfavorável à advocacia. Se eu tiver, por exemplo, e aqui só num plano hipotético, um orçamento ilimitado por parte do meu constituinte, eu vou poder, inclusive, oferecer um trabalho muito mais sofisticado do que aquele que o Estado pode oferecer, e que de fato oferece. Né? A gente pode superar aí a capacidade do Estado, a depender da causa, a depender da situação. Nesse contexto, a Defensoria Pública precisa, com mais urgência ainda, se importar com esse tema, para esse potencial de transformação não seja esvaziado, né, com o argumento de que a gente tem aqui um Instituto de Seletividade Penal, mais um no Brasil, que não é o caso. Né? Se todo mundo fizer o dever de casa, a gente vai ter uma transformação estrutural, né, em todas essas questões. Assim penso eu. E aí eu devolvo a palavra, Cris. Valeu, Gabriel. Dora, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência do Innocence Project na realização dessas atividades de investigação defensiva, né? Eu não sei se vocês têm algum tipo de convênio com a Defensoria Pública, se os casos chegam para a Defensoria Pública ou se não, mas se você puder compartilhar um pouco essa experiência
de como um projeto, digamos assim, destinado ao público hipossuficiente vem, digamos assim, utilizando essas ferramentas que a investigação defensiva proporciona. Boa, Cris, vamos lá. O Innocence Project Brasil é bem recente, né? Diferentemente do IDDD, em que a gente tem convênios firmados, o que nós estamos há muitos anos, né? Uma tradição de colaboração recíproca, e acho que aí realmente, assim como o IDDD é a minha casa, é de onde eu venho, onde eu, né, enfim, trabalhei desde o comecinho e hoje sigo no conselho, assim como a Flávia Hall, que também é diretora do Innocence Project, e o Rafael Tucherman, que foi meu sócio há muitos anos. Obviamente, quando a gente fala na defesa dos hipossuficientes e no nosso trabalho de investigação no Innocence, a aliança estratégica com a Defensoria, ela é fundamental a cada passo do caminho. Eu até agradeço para lembrar aqui que o precedente do ministro Schietti, né, que faz essa nova leitura do artigo 226 do Código de Processo Penal, para afirmar que você respeitar as regras do ato de realização de um reconhecimento não são mera recomendação e, se desrespeitados, ensejam a nulidade da prova colhida. E mais do que isso, essa decisão judicial tão importante também preconiza que o reconhecimento positivo isoladamente ele é insuficiente para lastrear uma condenação criminal, tendo em vista a fragilidade da memória humana, né, e tantas um precedente muito rico, foi, na realidade, uma conquista da Defensoria Pública, no caso da Defensoria Pública de Santa Catarina, o doutor Tiago Yukio, que está fazendo pesquisa sobre esse tema lá. Outro dia mesmo tive numa live com a Defensoria Pública de Santa Catarina, eles estão mapeando dados. Então, para voltar um pouquinho, Cris, posso falar aqui dos nossos casos em que a gente teve êxito, também foi uma parceria no Ceará, o caso do Antônio Cláudio, que era o chamado pela imprensa de maníaco da moto, um caso de estupro de vulnerável, uma história horrorosa. Ele inicialmente é investigado por 9 estupros, e conforme vão sendo descartadas essas imputações, ele acaba sendo condenado em definitivo e cumpriu muito tempo de prisão por um desses casos. E é nesse trabalho conjunto com a Defensoria Pública que a gente, dentre outras provas, inclusive que contamos, inclusive, com a dedicação das investigadoras que tinham atuado no caso e que depois se deram conta de que tinham prendido a pessoa errada, né, e se dispuseram a reinvestigar aquela hipótese, mas foi um trabalho em que um laudo de diferencial de altura do acusado, a gente brinca que o Antônio Cláudio acabou, conseguindo provar sua inocência por ser baixinho. Ele era mais baixo do que eu, um homem de menos de 1,60 m, e as imagens de câmeras de segurança mostravam, né, que o autor dos fatos, que abordava as vítimas na rua, ele era alto, dava para fez-se um laudo comparativo do autor capturado pelas imagens sentados na moto e o Antônio Cláudio, que dificilmente alcançaria o chão naquela situação sentado na moto. Mas isso tudo para dizer que essa parceria é essencial, né? E eu imagino que 2 caminhos sejam de avanço nessa busca da paridade de armas e cumprimentando a Defensoria Pública por sua atuação espetacular, né, em defesa dos hipossuficientes na seara criminal, que é onde eu conheço melhor. Primeiro, é o aparelhamento do corpo de peritos, realmente da necessidade dos defensores públicos terem um corpo de peritos, né, poderem contar com as perícias custeadas em favor dos seus assistidos. E, nesse sentido, eu volto a dizer que aqui, a meu ver, a solução é que a magistratura, né, assegure a produção dessa prova como um custo para o Estado. Afinal de contas, nós temos peritos muito qualificados. Eu, outro dia, fiquei encantada com uma visita ao laboratório de DNA do Instituto de Criminalística de São Paulo, e nós temos peritos muito qualificados que querem trabalhar e, às vezes, não são acionados, ou durante uma instrução, um pedido de prova simplesmente
indeferido, dizendo que a prova colhida, normalmente prova oral, já seria suficiente para a resolução daquela causa. Então, acho que o fortalecimento do direito da defesa de produzir prova, não só dos defensores constituídos, mas em especial dos defensores públicos, é essencial, né? Que o Estado assuma o custo da produção dessa prova. E, por outro lado, também o litígio estratégico, Cris. Eu acho que muitas desses avanços e dessas vitórias virão pela percepção da importância, né, de quanto a paridade de armas e um processo que conte com elementos que venham não só da acusação, mas também da defesa, vão aumentar o estándar probatório, né, vão diminuir esse sentimento de repetição de condenações baseadas, às vezes, em muito pouco. Então, na nossa experiência do Innocence, um sentimento que eu acho bacana da gente comentar é que, às vezes, um caso se resolve, olha que interessante, não necessariamente por uma prova nova e custosa e cara que não se tinha imaginado. Às vezes, uma testemunha instada a depor em juízo sob o crivo do contraditório e tudo mais, não tido nem tempo de conversar com o defensor público, aquelas coisas que acontecem no momento da audiência, não contou em juízo, até porque a gente sabe quão amedrontador, quanto intimidatório pode ser o ambiente formal do fórum. Vamos ver nesse ambiente virtual que estamos vivendo, tudo que ela sabia sobre os fatos. Então, o caso do Atercino, que foi a nossa primeira vitória no Innocence Project, Cris, foi um caso em que as mesmas testemunhas que já tinham sido ouvidas quando o caso levou a essa condenação, fortaleceram enormemente a explicação da inocência do Atercino quando depuseram no que a gente ainda chama de justificação criminal, né, naquela medida preparatória de produção de prova para uma revisão criminal, aí sim, com as indagações corretas, com as perguntas formuladas, se sentindo à vontade para dizer tudo o que sabiam e saíram daquele clássico nada sabe que o desabone. E aí realmente contaram o conhecimento, em especial uma senhora que era vizinha do Atercino, que foi condenado, imagina, por violência sexual em relação aos 2 filhos quando eram pequenininhos, violência sexual essa que nunca tinha existido, que tinha sido inventada, e a vizinha, que era como uma babá deles, que ficava com eles o dia todo, dava banho, dava comida. O depoimento dela em juízo da primeira vez tinha 2 linhas. E depois foi um depoimento longo, detalhado, importante, com elementos, enfim, que ela contava até a violência aí sim presenciada posteriormente, não de natureza sexual, mas de maus tratos pela mãe e pela madrasta. Enfim, acho que tudo isso mostra que essa aliança da advocacia e da defensoria pública, em especial nos litígios estratégicos, é fundamental para que a gente avance, né, para essa percepção de que quanto mais igual for o nosso sistema e de partes mais equiparadas em termos de ferramentas de produção de provas, mais a gente vai se aproximar de um sistema de justiça criminal um pouquinho mais justo. Muito bem, Dora, esse ponto que você traz é fundamental, né? A gente vê o Ministério Público com uma estrutura de apoio enorme, eles têm um laboratório de lavagem de dinheiro, eles têm vários assessores, né? A Defensoria Pública também precisa estar municiada com o mesmo repertório instrumental, pericial, que o Ministério Público, né? Aliás, essa é uma questão que tem a ver com a disputa de orçamento, né? E aí a Luciana Zafalon, coordenadora da plataforma Justa, trata desse tema também, bastante importante. Nosso tempo está se encerrando, eu queria agradecer demais a presença do Gabriel Bulhões, da Dora Cavalcante, 2 profissionais brilhantes, que eu tenho muita admiração e que hoje puderam contribuir aqui compartilhando seu conhecimento com todas e todos que nos assistem, né? Então, Dora, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana estar aqui ouvindo vocês falarem sobre esse tema, que é um tema tão importante, um tema tão atual, né? A TV Democracia, ela continua
com a sua programação. Hoje, sexta-feira, às 15h30, na Mastreta, com a Carolina Apple, Cristais versus Sustentabilidade. Às 17 horas, Cartas na Mesa com a Letícia Vilela. 18h30, Libertas, que vai tratar do tema relacionamento tóxico. E às 20 horas, o Sextou com a Bruna Panunzio, o Matheus Brusa e o Gustavo Cabral. O Estado de Direitos da TV Democracia fica por aqui e volta na semana que vem, na sexta-feira, ao meio-dia. Muito obrigado e até lá.